Hoje eu quero simplesmente trocar uma ideia contigo e trazer umas reflexões que eu tô tendo nessas últimas semanas e especificamente nesses primeiros dias de janeiro. E como tu já viu pelo título desse vídeo, a gente vai estar falando sobre rotina e organização na vida de um videomaker empreendedor. E confesso que está sendo um grande contraste para mim de ideologia e de filosofia de vida e até de costume. Até algumas semanas atrás, dias até, eu tinha muito essa coisa da rotina bem louca, assim, um turbilhão de coisas, muito caótico, nada tinha o seu lugar, simplesmente não tinha organização. Eu acordava a hora que eu queria, fazia as coisas que eu queria a hora que eu queria, basicamente, não tinha nada pré-estabelecido pro dia, ia muito no flow, quase que sempre apagando incêndio. A única hora que eu tinha necessariamente compromissos é quando eu já tinha alguma coisa marcada com outras pessoas. Aí era aquele compromisso da outra pessoa que me mantinha naquela rotina, ou na verdade naquela organização, pelo menos para aquele compromisso, né? De resto, tirando essas coisas que dependiam de coisas externas, para mim tudo era 100% bagunçado, assim, só quando eu queria ou simplesmente quando não tinha mais como ignorar. E analisando a minha experiência pessoal essas últimas semanas, como eu tinha comentado, eu implementei um pouco mais rígido para mim uma rotina e comecei a ser muito mais organizado no geral para minha vida. Mais ainda agora em janeiro, né? E por que eu tô trazendo esse assunto aqui para um vídeo no YouTube? Eu sinto que muitas pessoas acabam negligenciando o poder de uma boa rotina, uma rotina estruturada e essa habilidade que é ser organizado. Basicamente, todos esses dias que eu tô me organizando, eu tô descobrindo coisas novas ou métodos diferentes ou enfim, jeitos diferentes de ser organizado e jeitos melhores para ser organizado. E um dos maiores pontos do porquê eu tô vendo que tá fazendo tanta diferença na minha vida no momento, e eu tenho certeza que pode te ajudar em alguns pontos, é simplesmente eu conseguir executar as coisas que eu preciso executar no tempo em que eu determinei para executar elas. Então, até para ilustrar isso um pouco melhor, então no meu caso de videomaker, eu tenho os projetos que eu preciso realizar e claramente eu tenho prazos determinados para finalizar esses projetos. E ainda mais quando a gente está tratando com clientes. Eu preciso ser bem organizado para organizar essa questão da captação, da edição e também da entrega desse material, toda a pré-produção. Então, realmente exige uma organização bem estruturada para que esse projeto flua bem, no caso, né? E se o meu cliente perceber que eu não tô sendo nem um pouco organizado e eu não sei exatamente o que tá acontecendo, ou só tô indo meio que no foda-se, isso é uma coisa que realmente vai tirando mais e mais a minha credibilidade, independente do resultado que eu vou entregar para ele. Isso vai tirando um pouco aquela satisfação de trabalhar comigo, no caso, ou enfim, com a pessoa que está sendo desorganizada. Isso impede muitas vezes de eu conseguir concluir o projeto dentro do prazo estabelecido. Às vezes, por eu não ser uma pessoa organizada e não ter uma rotina pré-estabelecida e tarefas que eu preciso fazer durante os meus dias da semana, às vezes passa muito rápido aquele prazo para entregar um projeto, já vai ver, eu já tô com um prazo. Aí vai ver, eu já tô com um projeto totalmente atrasado, o cliente tá me mandando mensagem que ele tá me cobrando do vídeo. Eu nem comecei a mexer no material ainda porque eu simplesmente não deu vontade, às vezes simplesmente porque eu esqueci de fazer aquele projeto, ou enfim. Aí de última hora eu começo a mexer nele e eu já tô com o projeto atrasado, eu entrego um vídeo muito ruim porque eu tive que fazer na correria, dor de cabeça. Aí você já consegue ver quão exaustivo, quão chato é essa rotina à medida que o tempo vai passando, à medida que vai surgindo mais e mais projetos. E eu tenho certeza que se isso se mantesse por um período longo que chega, eu ia acabar perdendo todos os meus clientes, ou eu simplesmente não ia conseguir aceitar novos projetos porque eu ia ter uma má fama de uma pessoa que não consegue entregar as coisas no prazo, as pessoas não conseguem contar comigo por ser desorganizado. Claro que eu acabei exagerando demais essa situação só para vocês conseguirem entender aonde que eu quero chegar com esse ponto da questão da organização, na verdade, desorganização e falta de rotina. Mas implementando uma rotina que faz sentido pra ti, que mantém que tu consiga fazendo as coisas, vai impedir exatamente essas coisas de acontecerem. E voltando nos pontos positivos, no caso, eu tô conseguindo realmente executar as coisas no prazo que eu preciso executar. Eu tô conseguindo dar prioridade para as coisas que precisam ser dadas prioridade. Eu não me sinto mal por deixar uma coisa para amanhã simplesmente porque hoje eu determinei que eu vou fazer uma outra coisa, não necessariamente aquela coisa que eu achava que tinha que ser feito hoje. Eu não fico trocando de tarefas a cada 2 horas simplesmente porque eu me entediei com uma e eu quero começar outra, eu acho que uma outra é mais prioridade que a outra, porque eu tenho meu roteiro do dia. Eu tiro aquela etapa de ficar pensando no que eu vou fazer no dia. Eu simplesmente acordo, olho minha lista e faço. Então isso me mantém muito mais produtivo, isso me mantém muito mais ágil para fazer as tarefas do dia. E entregar os projetos e realmente estar agradando meus clientes. Além desse ponto empresarial,
que eu diria que é um dos mais importantes, principalmente se tratando de donos de negócio, empreendedores que somos, no caso, né, como videomakers. Um outro ponto extremamente importante que eu vejo que a maior parte dos videomakers também acabam negligenciando é a questão da saúde mental. Então isso é um ponto que eu não digo que eu tenho autoridade para falar, só que eu já vi que eu tenho uma certa jornada pessoal nessa área de desenvolvimento pessoal e saúde mental também. Então até por isso que eu quero trazer isso para cá, para daqui a pouco só te conscientizar de algumas coisas que eu já vivi na prática. E como eu já tinha citado, às vezes num curto período de tempo essa falta de rotina, essa falta de organização não te afeta tanto. Mas o momento que as coisas começam a acumular e as coisas começam a ter um peso maior, isso vai afetando diretamente a tua capacidade de fazer as coisas, a tua capacidade de funcionar na tua vida, basicamente. Tu não consegue lidar com as pessoas que estão ao teu redor, tu acaba sendo muito grosso, tu acaba descontando um monte de coisa nas outras pessoas, tu acaba perdendo o prazer de fazer as coisas que tu já gostava de fazer e o trabalho já começa a não fazer tanto sentido. Tu começa a ver que teu desempenho no trabalho com os teus clientes tá péssimo, começa a decair bastante, tu começa a ver os efeitos negativos da tua falta de rotina e falta de organização pelo fato que às vezes os clientes somem, às vezes tu não consegue mais trabalho, às vezes as pessoas não confiam mais em ti, tu acaba se enfiando num buraco que é difícil de sair. E essa coisa do burnout realmente é muito verídico. E no ano de 2024 eu sei que eu já passei no mínimo por um burnout. Realmente não foi uma coisa muito legal. E uma das coisas que mais me fez perceber que eu tava tendo um burnout era simplesmente essa apatia com relação à vida. De tudo não fazer mais sentido, nada ter graça, as coisas que eu já gostava de fazer perder totalmente o sentido pra mim. O meu trabalho eu já não tava mais querendo trabalhar com o que eu trabalhava. Eu não tava triste, eu não tava feliz, eu não tava brabo, eu simplesmente tava praticamente sem sentimento nenhum. Fora essa fadiga mental de simplesmente não conseguir me concentrar por longos períodos de tempo para fazer as tarefas que eu precisava fazer. Às vezes eram tarefas tão simples, mas simplesmente por eu estar tendo um burnout, eu não conseguia executar aquelas tarefas. A questão do meu burnout foi uma série de fatores ali que levou isso a acontecer. E infelizmente eu não fui tão preparado para ver que era a falta de organização que principalmente estava causando o burnout. A coisa que eu fiz para solucionar aquele problema e realmente solucionou por um bom tempo foi simplesmente diminuir bastante a carga de trabalho e tentar mudar um pouco meu approach para as coisas. Mas só foi quando eu realmente decidi começar a me organizar que eu percebi que aquele problema do burnout poderia ter sido solucionado de uma maneira muito mais fácil. Então por isso que eu tô aqui depois de algum tempo aplicando essa rotina e organização um pouco mais rígida para mim, para te falar que realmente faz muita diferença tu aplicar isso e basicamente tomar as rédeas da tua vida. É muito desafiador de início, porque é uma troca de ritmo muito grande, é uma coisa que tu não tá acostumado, é uma coisa que eu não tava acostumado e, que nem eu falei, tá sendo muito desafiador para mim. Os prós estão cada dia crescendo e os contras estão cada vez diminuindo. E de verdade, caso tu não sabe nem por onde começar, pede ajuda para algumas pessoas, pede ajuda para aquelas pessoas que tu vê que já são naturalmente organizadas. Pede ajuda para amigos, pede ajuda para tua mãe, pro teu pai, daqui a pouco para tua namorada. No meu caso, foi exatamente para quem eu pedi, foi para minha namorada, que ela já tinha uma inclinação gigantesca para organização e ela tinha muitos anos de prática comparado comigo, no caso, né? Então é importante tu ver que isso realmente é um problema, mas que ele tem uma solução muito simples, que é solucionada através de poucos passos. Isso meio que dá uma abertura para um assunto, para outro vídeo que eu quero trazer aqui pro canal também, do porquê que eu vejo que a comunidade na vida de um empreendedor é tão importante. Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, já se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo. Também, se tu tiver alguma dificuldade, alguma dúvida em específico sobre a questão de implementação de rotina e organização, deixe nos comentários. Ou também, se tu tiver alguma dica sobre esse assunto, tenho certeza que tu vai conseguir ajudar algumas outras pessoas também. Então, até o próximo vídeo. Valeu!